E aí, tá desesperada com o cenário político atual? Pois bem, eu não vou falar de política nesse vídeo, eu vou falar sobre equilíbrio emocional. Nesses últimos dias que aconteceram várias coisas aí oscilando dentro do nosso país, eu recebi uma série de mensagens falando: Andressa, pelo amor de Deus, e agora? Nesse novo cenário político? Ok, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que por amor às pessoas à sua volta, por amor às crianças, por amor aos idosos, por amor às pessoas que têm talvez um nível de conhecimento limitado, nunca tenham estudado sobre política, não entendam nada de economia ou parte financeira, você precisa ter um pouco de zelo com as suas palavras e a sua postura. É necessário que você seja o elo mais forte do seu vínculo de relacionamento e não a pessoa que desespera, apavora e deixa os outros em pânico por não saber exatamente o que fazer. Existe uma frase que eu gosto muito e ela diz assim: pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. E é por isso que, por amor às pessoas à nossa volta, é necessário buscar o máximo de equilíbrio emocional mesmo, para que você não entre em oscilações de desespero, pânico, ansiedade, nervosismo, ficar deprimido, de repente eufórico, com muita raiva e passou os 5 minutos. Você dentro dessa oscilação. Então, quando a gente vai lidar com coisas que estão totalmente fora do nosso controle, é importante você parar, respirar fundo e lembrar que essas coisas estão totalmente fora do seu controle. E aí, quando a gente tem coisas fora do nosso controle, você precisa se apegar naquilo que está dentro, naquilo que pode ser feito. E dentro das coisas que podem ser feitas, uma delas, por exemplo, é as tuas obrigações e responsabilidades do dia a dia. Quando você entra em pânico, quando você tem aí uma ansiedade diante do que pode acontecer, é porque provavelmente a sua cabeça, a sua imaginação está trazendo uma série de cenários para você que não estão acontecendo atualmente. Quando você se desespera diante de um novo governo, é pelas possibilidades do que estão ou podem, talvez, quem sabe, diante de algumas expectativas acontecerem. Mas agorinha mesmo, nada está acontecendo. Agora tá exatamente como estava 2 minutos atrás. O que mudou foi a sua conexão com novos pensamentos. Então, uma das primeiras sugestões que eu te dou é que você se apegue à realidade. Então, olhar para tudo que está acontecendo e refletir o que de fato está dentro do meu controle e o que eu posso fazer. E aí tomar muito cuidado com as palavras, porque essa questão que algumas pessoas usam, né, de tipo, nós vamos entrar em uma guerra civil, ou e eu não digo que isso não vai acontecer, ou que vai acontecer, eu não sou uma expert em política, o que eu entendo de pessoas e as suas emoções. E entendo que existe uma grande imaginação desordenada na maior parte da população. Quando você usa o termo guerra, talvez você entenda que aquilo é uma maneira de representar conflito. Mas na cabeça de vários idosos, na cabeça das crianças, na cabeça dos adolescentes ou até mesmo alguns adultos descabeçados, eles podem tranquilamente, quando você dizer guerra ou luta ou combate, já imagina uma metralhadora e uma série de coisas acontecendo e o mundo colapsando e eles morrendo de fome, como se isso fosse acontecer amanhã de manhã. Mas não é assim amanhã de manhã. Amanhã de manhã você vai ter que tocar seu despertador e você vai trabalhar e vai viver uma vida como foi hoje, como foi ontem. Pode ser que as coisas aconteçam? Pode, mas acabar com um presente por conta de um futuro que pode ou não acontecer é muita loucura. É necessário que você se apegue ao que está dentro do teu alcance agora. Então que você mantenha o equilíbrio dentro das tuas obrigações, dentro das tuas responsabilidades e que você faça o que você pode fazer pensando naquilo que funciona. Andressa, mas e se eu tenho dificuldade, Andressa, de manter a minha calma, se eu entro em pânico? Procure pessoas mais maduras que você. Procure pessoas que já estudam sobre isso há muito tempo e que já têm uma opinião formada, que já sabem sobre os fatos, sobre as coisas do que realmente pode ser feito. E apegue-se a elas. Quando a gente tem dificuldade de pensar por nós mesmos, é o momento em que a gente recruta o pensamento das outras pessoas. Como a gente tem um bombeiro que estudou anos entendendo como apagar um incêndio, um policial como manejar uma arma, você também pode buscar a ajuda de um terapeuta que estudou sobre a parte psicológica, ajuda de um médico dentro da área da saúde e uma série de coisas, um especialista em política, em economia, talvez no seu equilíbrio emocional, espiritual, para que você entre num eixo possível. Só que para conseguir fazer tudo isso, sua cabeça não pode estar lá no futuro, entendeu? Você precisa estar aqui.
dentro das tuas responsabilidades e das tuas obrigações. É necessário que você não entre em pânico diante de um cenário, imaginando e se apegue ao que está no seu controle agora, que é pouquíssima coisa. Mas se você não focar e não direcionar sua atenção para o pouco que você tem controle, você acaba tendo uma vida totalmente descontrolada. Então esse cenário político, ele nada mais faz do que revelar uma desordem que já existe dentro de você. Assim como aconteceu nos últimos anos com outras coisas que geraram, como a pandemia, como a questão do dinheiro, a inflação, entre várias outras coisas que aconteceram nos últimos anos e que só demonstravam uma desordem interna. Aquilo está mal organizado dentro de você, você está instável emocionalmente. Então não é que as informações são muito fortes, é você que está fraco. Se você fortalece quem você é, fortalece o seu emocional e fica mais disponível para as coisas que estão acontecendo, você recebe elas de peito aberto e encontra maneiras de aprender a lidar. É só pensar que quando você tinha, por exemplo, 10 anos, 12, 15 anos, você também tinha problemas. Mas talvez você olhar hoje, lá para você de 15 anos, você vai dar risada dos problemas que você sofria. Mas naquela época eles eram reais. E o que aconteceu? Os problemas diminuíram? Não, você cresceu. Você está mais maduro do que naquela época. Então, os problemas de hoje, o que eles querem é que você cresça, que você seja maior do que eles, porque eles não vão diminuir. E para o resto da vida, nós teremos problemas. A questão é, quão preparado você vai estar para lidar com eles.